Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo José, sou acadêmico do curso de Educação Física e preparei um vídeo especial para vocês explicando os princípios do treinamento físico, tá? O que seria esse princípio do treinamento físico? Toda vez que a gente vai começar a dar aula para um aluno, ter que prescrever uma tabela de exercícios para o aluno, a gente tem que entender alguns princípios básicos antes de prescrever exercícios para o nosso aluno, tá? E o que seriam esses princípios de treinamento, tá? Eu trouxe aqui alguns para vocês, vou detalhar de um por um, para a gente entender de forma básica, tá? O que a gente deve levar em consideração antes de prescrever um treino para o nosso aluno, beleza? Vamos lá? Vocês já pararam para pensar qual é o ponto de partida que um personal tem que ter antes de prescrever um exercício para um aluno? Pois bem, aqui a gente vai trazer alguns. Baseado nisso, eu vou explicar para vocês de forma básica e simples os cuidados que o personal precisa atentar antes de preparar aquele exercício insano para o aluno, tá? É sempre importante levar em consideração os objetivos do aluno, tempo de aluno que o aluno tem disponível para treinar, as necessidades dos alunos e a motivação. Bora lá? Pessoal, o primeiro princípio que deve ser levado em consideração na hora do personal prescrever um exercício para o aluno é a individualidade biológica, tá? O princípio da individualidade biológica. O que seria esse princípio da individualidade biológica? Você já parou para perceber que um único plano de aula ele consegue atender um aluno e o mesmo plano não consegue atender o outro aluno? Um aluno consegue os objetivos, consegue a hipertrofia, consegue a força que ele precisa e já para um outro não funciona. Por que isso acontece? Bora lá, pessoal. Todo indivíduo ele tem uma individualidade biológica, tá? Todo indivíduo ele vai responder de forma biológica diferente do outro aluno. Tá? Como que isso acontece, José? Bora lá, vou trazer isso para você agora. Todo ser humano, tá? Ele carrega uma individualidade biológica, ele carrega uma individualidade em seu DNA. Tá? Nenhum ser humano é biologicamente igual ao outro. Aí você me pergunta, mas e os gêmeos? Tá? Os gêmeos têm aparência física e pode ter aparência física igual, porém a sua função biológica, tá? Todo o seu DNA é individual, tá? Todo ser humano tem a sua individualidade biológica, tá? Todo ser humano carrega sua dose genética. Um exemplo disso são aquelas pessoas que vão fazer um treino, 2, 3 meses de treino já estão apresentando resultados. Enquanto que uma outra pessoa está lá aos seus 8 meses treinando e não vê resultado assim de forma expressiva, tá? Essas pessoas, por exemplo, que têm esse benefício de ter essa facilidade genética para a hipertrofia, para a resistência, para a força muscular, ele vai sair na frente do indivíduo que não tem. Isso quer dizer que o indivíduo que não tem não vai conseguir? Não. A diferença esse indivíduo que tem a facilidade genética, ele vai alcançar mais rápido os objetivos dele, enquanto que o indivíduo B precisaria treinar para obter o resultado que ele esperava. Então, pessoal, esse é o primeiro princípio. Quando eu for prescrever um exercício para o meu aluno, eu tenho que levar em consideração a individualidade biológica dele, tá? Então, o princípio da individualidade biológica deve ser levado em consideração na hora de prescrever um treino. Pessoal, bora lá para o nosso segundo ponto sobre os princípios de treinamento físico, tá? O ponto 1 a gente já sabe que precisa se levar em consideração a individualidade biológica de cada aluno. Tá, mas qual seria o segundo ponto? O que eu precisaria levar em consideração para prescrever um treino para o meu aluno? Beleza, então nosso segundo ponto vai ser princípio da sobrecarga e das adaptações. Como assim, José? O que seria esse princípio da sobrecarga e as adaptações? Pessoal, levando novamente um treino A para o indivíduo 1 e 2. Esse mesmo treino, além de levar em consideração a individualidade biológica, existem cargas, tá? O indivíduo A, o indivíduo 1, por exemplo, a individualidade biológica dele permite ele começar com uma carga maior do que o indivíduo 2, por exemplo, tá? Então é sempre muito importante levar em consideração os princípios da sobrecarga e das adaptações, tá bom? Bora trazer isso de forma mais específica. Todo treino existe uma dose e uma resposta, tá? Uma ação e uma reação. Eu preciso saber, por exemplo, qual é a quantidade de carga que aquele meu aluno precisa dentro do objetivo que ele espera, tá? Então, preciso sempre levar em consideração carga e adaptações. Tá, José? Então, eu sei que é preciso ter carga, mas quais os benefícios e os malefícios de eu usar essa carga de forma errada? Vou começar falando dos benefícios. Toda vez que a gente pratica algum tipo de exercício, o nosso corpo sempre vai apresentar respostas agudas e respostas crônicas. Tá, mas o que seriam esses efeitos agudos e efeitos crônicos, tá?
Vamos levar em consideração uma sala de musculação, um aluno que vai querer fazer musculação para hipertrofia. Durante o treino desse meu aluno, por exemplo, o corpo dele vai dar respostas aos estímulos que eu vou estar colocando para ele. Por exemplo, a carga ideal. E alguns efeitos agudos que o aluno pode perceber é o aumento da frequência cardíaca. Ele vai perceber que o músculo vai dar uma inchada, tá? Que são as microlesões que vão acontecer. E essas microlesões são benéficas, tá? E mais para frente eu vou explicar o perigo de continuar fazendo exercício sobre muito excesso, tá? É um dos princípios que a gente vai ver, tá? Então o corpo desse aluno ele vai responder a esses estímulos ainda no treino, tá? Que são esses que eu acabei de citar. Já os efeitos crônicos, pessoal, eles seriam o resultado desses efeitos agudos trabalhando de forma contínua, tá? Então o que seriam os efeitos crônicos? A própria hipertrofia. Então, por exemplo, essas microlesões que vão estar acontecendo durante o exercício, a longo prazo vai acarretar nos efeitos crônicos, que seria o objetivo do aluno. Então bora falar sobre o efeito negativo da gente colocar uma carga a mais do que o aluno precisa. O primeiro efeito negativo, que eu acredito que já esteja na mente de vocês, são as lesões. Um aluno que coloca uma carga a mais, que ultrapassa o limite que ele consegue levantar, a tendência é ele se lesionar, tá bom? Então se tem um profissional que prescreve uma carga a mais do que o aluno suporta, o risco de lesão para esse aluno e possivelmente prejuízo profissional para esse personal que trabalhou com ele vão acontecer. Então eu tenho sempre que me atentar a essa quantidade de carga para que o aluno consiga executar um exercício de forma correta e que obtenha o resultado desejado lá na frente. Então a gente já viu que para iniciar um treinamento físico com o meu aluno eu preciso levar em consideração a individualidade biológica e as cargas e adaptações para o meu aluno. Para alguns profissionais, isso infelizmente é o básico, tá pessoal? Mas não para por aqui. O que seria o princípio da especificidade? Vamos lá, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Existe a modalidade de voleibol, tá? Existe o voleibol de quadra e existe o voleibol de areia. Esses alunos precisam ter uma preparação física para essa modalidade. A pergunta que eu faço para vocês, a preparação física de quem trabalha na areia e quem trabalha na quadra são as mesmas? Não, né? A gente entende que, apesar de ser vôlei, teria alguns fundamentos que são semelhantes. A preparação física de quem trabalha na areia é uma e de quem trabalha na quadra vai ser outra. Então, por exemplo, se chega um aluno ciclista para você, tá? Ele chega com o objetivo de melhorar a performance, de melhorar o rendimento, logo você não vai dar estímulos para ele de um corredor de rua, tá? Precisa existir estímulos que melhorem a performance dele na bicicleta, até porque ele é um ciclista, não um corredor. Pessoal, o nosso próximo tópico é princípios da inter-relação entre volume e intensidade, tá? Isso é um ponto muito importante que a gente precisa conversar, porque é preciso estabelecer um volume e uma intensidade para que meu aluno assim consiga fazer o treino de forma correta e obtenha o resultado que ele espera. Pessoal, e o próximo princípio que eu trago para vocês é o princípio da continuidade versus a reversibilidade, tá? Vocês podem perceber, de tudo que nós já falamos aqui, que um precisa do outro para que se obtenha um resultado ainda melhor para o aluno, tá? Um vai estar relacionado ao outro, tá? Eu vou ter a individualidade biológica, eu vou ter cargas e adaptações, eu vou ter o princípio da especificidade, eu vou ter o princípio da relação volume e intensidade e eu vou precisar de uma continuidade para que não aconteça uma reversibilidade, tá? O que seria essa continuidade? Vocês lembram que agora há pouco eu falei das microlesões, os efeitos agudos e os efeitos crônicos? Pois bem, o aluno precisa manter uma certa constância nesses exercícios, que entra lá a questão da periodização, como a gente já comentou, para que ele obtenha um resultado, tá? Para que ele obtenha aquilo que ele deseja, né? Seja hipertrofia, seja força, seja velocidade, seja flexibilidade, enfim, ele precisa manter uma constância nos exercícios para que o resultado venha. Um exemplo que eu trago para vocês são os atletas quando se aposentam. O que eles fazem, né? Eles, quando estão atuando, eles precisam manter uma continuidade de exercício para que a performance deles dentro do esporte que eles praticam seja da mais alta possível, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, esses atletas precisam manter uma continuidade para que eles possam evoluir no esporte deles ainda mais, tá? Pessoal, e o último princípio que eu trago aqui para vocês, ele é básico, muitos profissionais não usam esse princípio, tá? Eu acho super importante de acontecer, que é o princípio da conscientização, tá bom? O que seria esse princípio?
a gente sempre vai receber alunos com problemas, a gente vai receber alunos com algumas necessidades específicas, tá? São alunos que precisam de força, por exemplo, são alunos que precisam perder peso, entre outros, tá? Então, o que seria essa conscientização? Meu aluno precisa entender o processo pela qual ele está passando, tá? Então, aquele personal que conversa com o seu aluno, que explica o porquê daqueles exercícios, tá? Explica a importância de fazer de forma correta. Então, por exemplo, se o personal explica para o aluno o que está acontecendo, o próprio aluno vai ter mais estímulo para treinar, ele vai ter aquela confiança naquele personal. Logo, o próprio desempenho do aluno pode vir a melhorar, tá bom? Isso faz lembrar daqueles alunos que nunca treinaram, entram na academia e querem começar com peso muito alto, tá? A importância da conscientização do personal. O personal vai ter que dizer, não, você ainda não pode levantar esse tanto de peso, por causa disso, mas vamos começar a partir daqui e eu vou te explicando o processo, tá bom? O aluno vai ter confiança nesse personal, o aluno vai sentir mais motivação, porque o personal se importa com o processo de rendimento do aluno, se importa com o processo pela qual o aluno vai passar, tá? E o próprio rendimento do aluno vai melhorar. Um dos ensinamentos que eu tive com o professor, que ensinamento esse que eu levo para onde eu vou, é que o ser humano é um ser humano biopsicossocial, tá? Então você, quanto profissional da saúde, profissional de educação física, precisa se atentar a esses 3 pontos. Então seu aluno, ele é uma pessoa que precisa de cuidados biológicos, ele é uma pessoa que precisa de cuidados psicológicos e ele é uma pessoa que precisa estar inserida no meio social, tá bom? Você, quanto profissional de educação física, é o profissional que vai estar apto a cuidar desses 3 processos do teu aluno, tá bom? Porque o exercício físico tem esse potencial. O exercício físico, ele tem poder sobre os fatores psicológicos, tá? Sociais e obviamente que os físicos, tá bom? Então você, personal, você, profissional da saúde, você tem esse poder, tá bom? Você tem o poder de conscientizar o teu aluno, proporcionar uma qualidade de vida ainda melhor, não só física, como psicológica e social, que é muito importante para que seu aluno, além de querer continuar, ele tenha estímulo, ele tenha ânimo e por consequência disso ele vai espalhar seu nome como um bom profissional, por você se atentar a esses princípios, beleza? Pessoal, então esses são os princípios que eu trouxe aqui para vocês. Tanto você quanto aluno, como você personal, precisam se atentar a esses princípios, tá? E vocês com certeza obterão aí um resultado positivo, o resultado que vocês tanto esperam, tá bom? Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.